Você se lembra do Zé Carlos? Ele é um cara admirável. Quando perdeu o emprego como porteiro, logo foi procurar um novo trabalho, mas bateu com a cara na porta muitas vezes. Foi isso que fez o Zé perceber a importância do conhecimento e o que fez ele resolver estudar. E daí pra frente, a vida do Zé mudou. Abriu a papelaria, virou referência de conhecimento para toda a família e pôde ajudar o sobrinho Juninho e a cunhada Selminha a resolver os problemas do dia a dia. E a Yara vai pelo mesmo caminho. Tá estudando e aprendendo um monte de coisas novas. Ai, Selminha, como você demorou? Ai, desculpe, Yara, que teve um acidente horrível na estrada. O ônibus atrasou, foi aquele empurra-empurra. Você já viu, né, como são as coisas, né? Mas cheguei, que bom. E o endereço, cadê? Ai, tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vai me dizer que você Nesse dia, a Yara estava ajudando a irmã a procurar uma casa para alugar. É que o marido da Selminha teve uma boa proposta de emprego em São Paulo e eles estão se mudando do litoral. Sem perceber, elas falavam sobre dois conceitos importantes da matemática: os números naturais e os números inteiros. Aqui. Falei que estava aqui? Vamos lá. Ai, mas foi o Tonho que escreveu. Gente, o Tonho tem a letra horrorosa. Olha esse garrancho aqui. Meu Deus. Rua São João Batista, número... Ai, que número é esse aqui? Olha, eu não falei que tem número negativo nesse endereço, Yara? Olha aí. Claro que não, né, Selminha? Você já viu um endereço com um número negativo? Ué, não tem não? Claro que não. Ai, eu nunca parei pra pensar nisso, não. Ó, vamos lá, que é aqui pertinho, não é longe não. Vou segurar aqui pra gente não perder, Isso. né? Yara tem razão. A numeração é baseada em medidas feitas a partir do ponto inicial de cada rua. E esse tipo de medida normalmente é expressa em números naturais, que são todos os números inteiros maiores ou iguais a zero. No início, tudo era número inteiro, ou seja, o homem criou números para contar, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois da necessidade de ter números para expressar medidas, surgiram frações, a representação decimal. Por volta do século XVI, aproximadamente, com o surgimento dos bancos, né, foi necessário representar dívidas. Daí se criou os números negativos. Os números negativos surgiram da necessidade de um registro, tá, da falta. Então, não por outro motivo, ele surge em atividades comerciais e bancárias para registrar, por exemplo, dívidas. Os números naturais fazem parte agora de um conjunto maior, né, que é o conjunto dos números inteiros, imaginando esses números na reta numérica, né? Então os números naturais começam do 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Se você imaginar o espelhamento dos números naturais em torno do zero, então nós vamos ter os números negativos. Os inteiros são os positivos, os negativos e o zero. O que acontece é que com o conjunto dos números inteiros, outros tipos de problemas podem ser resolvidos, né? Problemas principalmente que envolvem números negativos, operações com dívidas e assim por diante. E aí, Selminha, gostou da casa? Não muito. Bom, então vamos ver a próxima, né? Ai, vamos. É um apartamento. Fica nessa rua mesmo, número 15. Ai, mas tem que pegar a chave com o zelador. Andar -1. Olha aí, Yara. Tem número negativo nesse endereço. Não, Selminha. Isso aqui, na realidade, está indicando o andar, né? É diferente, não é medida a numeração de rua. Quando o número aparece assim, negativo, significa que fica um nível abaixo do térreo. Entendeu? Vamos ver se eu aprendo, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Não é tão difícil assim, né?
Ai, aqui? Será que a casa do zelador fica no subsolo? Ah, pode ser. Ó, chegamos. Quando a gente está fazendo contagem, a gente está usando uma parte dos números naturais. Então, por exemplo, a numeração nas ruas, né? Raramente você vai encontrar uma casa número 0, né? Ao passo que quando você tem edifícios e você quer representar, por exemplo, andares que estão abaixo do térreo, esse térreo está correspondendo ao 0. Esses andares abaixo do térreo, que é o subsolo, coisa parecida, em alguns elevadores eles aparecem com números negativos. -1, -2. -2, o que significaria? Eu estou 2 andares abaixo do térreo. Nossa, que horror! Você viu, Yara? Pequena é com aluguel caríssimo. Eu não sei onde está essa tal queda dos preços dos aluguéis que estão falando por aí. Ah, mas a deflação pode ter acontecido em um ou outro mês. Isso não significa que o índice que reajusta os aluguéis vai baixar. A conta é mais complexa. Ah, mesmo assim, vamos ver outra coisa. Não gostei, não. O que é a inflação? É o quanto os produtos ou serviços variaram de preço num determinado mês, porque normalmente a inflação é calculada por mês. Agora, se é a variação de preço, essa variação pode ser positiva, como pode ser negativa. Então, se na média desses produtos, de um mês para o outro, ao invés do preço subir, o preço diminuiu, então nós vamos ter um percentual negativo. Então, isto é deflação. Por outro lado, quando os preços sobem, então vai dar um percentual positivo do índice que é apurado. Nesse caso, nós temos aquilo que se chama de inflação. Você acerta um valor de um aluguel. Então, esse inquilino vai pagar um aluguel todo mês. Quando que esse aluguel vai subir? Por lei, hoje, esse reajuste só pode ser feito uma vez por ano. No primeiro mês, vamos pegar o seu, deu menos 3%. Um exemplo. Não significa que o aluguel no mês seguinte vai diminuir 3%, porque eu tenho que ver toda a variação durante o ano todo. Aí, se no outro mês deu positivo 2%, no outro mês deu positivo mais 2% e assim sucessivamente, vai chegar no final do ano, se na média o índice foi positivo e não negativo, ou seja, as coisas subiram na média durante o período de um ano, então o aluguel vai subir e não vai diminuir. Ele só diminuiria se no curso de um ano a apuração de todos os índices mensais somados dessem negativo. No caso da deflação, o número negativo é uma vantagem. Quer dizer que você vai pagar um aluguel mais barato, porque o índice de reajuste é negativo, né? Agora, tem casos em que o número negativo é ruim. Quando aparece no extrato do banco, por exemplo, significa que você zerou o saldo e ainda está devendo alguma coisa. Ai, Selminha, o pior é que nos últimos 2 meses, o saldo da papelaria tem estado negativo várias vezes. Ai, nem me fala, Yara. Eu também tenho que fazer um controle super rígido das contas, porque o saldo lá em casa anda mais no vermelho do que no azul. Para o contador, para a gente estar no vermelho significa que quando a gente fala vermelho, é que se fala em relação à conta bancária. Né? A conta bancária está no vermelho significa que está com saldo negativo. Né? E para as pessoas... estar no vermelho significa que a sua conta bancária está negativa. Gastamos além daquilo que nós recebemos. Se nós partirmos de um saldo de conta, digamos que a minha conta pessoal da Célia está com saldo 0. Se eu emito um cheque e esse cheque vai cair na minha conta de R$100, isso significa que a minha conta vai ficar negativa em R$100. Mas se eu fizer o contrário, eu tiver um valor a receber de R$100, então, 0 mais 100 significa que eu vou ficar com uma conta corrente positiva em R$100. Na contabilidade, negativo é débito e positivo é crédito. O pior não é o saldo estar negativo, o problema é o quanto está negativo. Olha, desde que o banco deu um limite de crédito para a papelaria, o Zé acha que tanto faz se está negativo R$10 ou R$200. Ele não percebe que é muito mais fácil zerar um saldo negativo de R$10 do que um de 200. Olha, Yara, eu vou confessar uma coisa pra você, mas só porque você é minha irmã.
Eu não sei fazer direito essa conta de saldo negativo, sabe? Sempre me dá um nó na cabeça. Calma, Selminha, calma. Olha, tem uma técnica que é muito boa. Imagina uma reta, marca um ponto que é o zero, que nem uma régua, sabe? Daí fica fácil visualizar onde está um número positivo e um número negativo. E qual que é a distância entre eles. Ai, gente, só isso? Não falei que a Yara tá super esperta? Desde que ela começou o curso de administração, aprendeu muita coisa. E ela sabe que confusões com números negativos são bem comuns. Por isso, às vezes é bom recorrer a essa técnica que a Yara explicou. Dá até para fazer uma régua de papelão que ajuda a entender os números negativos e positivos direitinho. E é uma mão na roda. Tá, Yara, mas eu já cansei desse papo de número negativo. Vem cá, você não conhece num restaurantezinho aquilo por aqui, não? Ai, eu tô com uma fome. Restaurante Aquilo, Selminha. O que que tem? Vai querer me dizer agora que até no restaurante Aquilo tem número negativo? Ah, não, eu tô com muita fome. Aqui no nosso restaurante, trabalhamos com comida por quilo. Por isso que já começamos o dia com números negativos na balança. Nosso prato pesa 540 gramas. É este valor que fica negativo na nossa balança. Mas ao cliente se servir, vir pesar o prato dele, esse valor já fica positivo. Mas ele está ciente que eles não estão pagando o prato, e sim apenas a comida que ele está se servindo. Ah, Selminha, por que a gente não vai almoçar lá na minha casa? Assim a gente aproveita e dá uma olhadinha nas casinhas lá por perto. Eu tenho uma amiga corretora, inclusive, que já separou umas casas pra gente ver. E outra, o Zé tá lá, assim a gente aproveita e almoça com ele. Vamos? Ai, vamos sim, você tem razão. Lá perto talvez seja mais fácil de achar uma casinha. Quem sabe eu encontro o aluguel com valor negativo. Não, seria perfeito, né? Ao invés de pagar, eu recebo dinheiro pra morar na casa. E depois, eu ainda fico mais perto da minha maninha.